O melhor momento para fazer o seu podcast é agora. Esse vídeo é para você que morre de vontade de ter um podcast, mas vive adiando essa decisão. Eu vou te convencer com base em dados concretos por que você deve começar esse processo imediatamente. Bom, vamos começar pelo óbvio, né? O podcast vive um momento de muita ascensão no Brasil e no mundo. Uma projeção da IAB, que é uma rede internacional que cuida de publicidade digital em mais de 45 países, aponta que esse ano, em 2022, a receita gerada pelo mercado de publicidade em podcasts vai girar em torno de 2 bilhões de dólares. Isso porque em 2021 foi a primeira vez que esse mercado ultrapassou um faturamento de 1 bilhão de dólares. E a expectativa é de que até 2024 a receita anual gerada com esse mercado de publicidade em podcasts chegue a 4 bilhões de dólares por ano. Ou seja, vem muita grana por aí e esse é o primeiro motivo pelo qual você tem que parar de adiar essa decisão. E aí entra uma outra questão, que é a questão da maturidade do mercado. Não sei se você sabe, mas o podcast surgiu no mundo em 2004, há muito tempo, mas ele demorou um pouco a engrenar aqui no Brasil. Desde que ele surgiu em 2004, a gente teve o primeiro podcast aqui no Brasil, que foi o Digital Minds. Muita gente fica especulando sobre o ano do podcast no Brasil. Tem uma lenda em torno disso, tem gente que diz que foi tal ano, que foi tal ano. Para mim, foi 2019. Por quê? Porque foi um ano em que muitas grandes empresas começaram a investir nesse mercado aqui no Brasil. Grandes empresas jornalísticas, por exemplo, como a Globo, como a Folha de São Paulo, e o próprio Spotify, que em 2019 fez o primeiro evento voltado exclusivamente para podcasters e adivinha onde ele fez? Aqui mesmo, no Brasil, em 2019. Então, eu acho que esse ano foi o ano do podcast no Brasil. E vamos combinar que em 3, 4 anos não dá tempo de amadurecer um mercado, né? Então, a gente pode dizer que o mercado aqui no Brasil de podcasts, embora esteja em franca ascensão, ele não é um mercado completamente maduro, como em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que começaram bem antes esse processo, né? A gente começou tardiamente, então, naturalmente, o nosso mercado ainda tem muito a crescer, muito a evoluir. E aí, meu amigo, minha amiga, quando a coisa firmar de verdade, quem vai ter espaço, quem vai morder a fatia maior da publicidade, obviamente é quem está no mercado há mais tempo. É quem já teve tempo de errar e agora já está acertando, quem já criou um público cativo, quem já tem mais audiência, enfim, quem já tem uma estrada aí, né? Não vai ser quem está começando naquele momento. Então, se você começar agora, as suas chances de ter uma parte dessa grana, de conseguir gerar mais audiência, de conseguir aproveitar a maturidade desse mercado são muito maiores. E quando a gente fala em um mercado em ascensão, o que a gente quer dizer também é que existe ainda muito espaço para muita coisa ser feita. Quando a gente fala em podcast, por exemplo, a gente pensa muito em nichos, né? Então é um público específico para aquele nicho, um público específico para aquele outro nicho. Então, se a gente for olhar a fundo, ainda existe espaço para diversos produtos em diversos nichos diferentes. Vamos pensar, por exemplo, na medicina, falando em uma área específica da medicina, da nutrição, falando com um viés específico nutricional, aí, uma corrente específica. A gente pode até encontrar muita coisa nas plataformas de streaming, mas muitas vezes coisas que não são pensadas exclusivamente para podcast. A gente vai ter muitas pessoas replicando conteúdo de outras redes, pessoas que às vezes simplesmente disponibilizam o áudio ali, mas pouca coisa pensada exclusivamente para o formato de podcast. Isso quer dizer que se você fizer um podcast bem feito, pensado desde o início como podcast, você ainda tem muito espaço para se destacar no seu nicho. Ainda há muita coisa a ser feita nesse sentido aqui no Brasil. Inclusive, vale a gente destacar, né, que tem muita coisa ruim sendo feita. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, se você fizer o básico, né, fizer ali uma qualidade ok do áudio, fizer um conteúdo bem pensado, pensado estrategicamente, como eu disse, pensado para podcast, fazendo o básico, você não precisa fazer nada de extraordinário, mas fazendo o básico, você ainda vai conseguir se destacar. Por quê? Justamente porque ainda existe esse buraco, vamos dizer assim, esse espaço, né, que ainda não foi completamente ocupado no Brasil. O YouTube, por exemplo, se eu quero pesquisar determinado assunto, determinado nicho e vou no YouTube, eu vou achar vários canais muito bons. No caso do podcast, não, vou achar vários, alguns bons, outros nem tanto, e aí eu posso me destacar sendo muito bom, ou como eu disse, fazendo o básico, né, dependendo da concorrência ali na sua área. Outro ponto muito importante, pensando principalmente em empresas, é a inovação. Você consegue pensar em uma empresa hoje em dia que não tenha, por exemplo, um perfil no Instagram?
E se a gente for pensar ainda mais além, nas grandes empresas, aquelas que pensam estrategicamente a sua comunicação, todas elas marcam presença no YouTube, por exemplo. E elas estão aqui no YouTube, né, para divulgar, seja suas propagandas, seus produtos ou até mesmo conteúdos que elas patrocinam. Vamos pegar aí alguns exemplos. A Natura Musical, que faz coisas incríveis, faz discos, faz clipes, faz diversas produções culturais aí apoiadas, né, pela Natura. O Itaú Social, que tem um puta conteúdo voltado para a educação, para a parte social e que tem um canal forte no YouTube, e diversas outras empresas que têm essas iniciativas. Então, se hoje em dia é uma obrigação a pessoa ter um perfil forte no Instagram, ter um canal atuante no YouTube, um canal relevante, daqui a alguns anos ou até alguns meses, vai ser obrigatório toda empresa ter um podcast. Se for olhar hoje, as grandes empresas que, de fato, pensam em inovação, que pensam a comunicação, como eu disse, estrategicamente, elas já têm seus podcasts, inclusive mais de um. Como eu disse que a gente ainda está em um mercado de ascensão, você fazer o seu podcast agora, você ainda vai ser vista como uma empresa inovadora. Você ainda vai sair na frente porque tem muita gente que não fez ainda. Então, se você fizer agora, você vai ter um diferencial. Agora, se você esperar muito para começar esse processo, daqui a uns anos, quando esse mercado de fato estiver amadurecido, você vai ser só mais uma empresa que tem um podcast. Assim como hoje, todas as empresas praticamente têm um canal no YouTube. As grandes empresas, né? Falando aqui de grandes empresas. Então, se você de fato quer aproveitar esse momento do podcast em que você vai receber um rótulo, né, de empresa inovadora, de um produto que representa a inovação, agora é o momento, daqui a alguns meses não mais. Vai ser obrigatório, todo mundo tem que ter um podcast ali para marcar presença, mas não necessariamente isso será visto como algo de fato inovador, como pode ser visto agora. E por último, se você não é uma empresa, mas é uma pessoa tentando alcançar mais pessoas, tentando influenciar mais pessoas, o podcast é o lugar perfeito para você. Por quê? Porque no podcast é onde você pode se humanizar mais, é onde você vai ter tempo para mostrar quem você é genuinamente, é onde você vai ter tempo para compartilhar o seu conteúdo de uma forma mais aprofundada, mais verdadeira. A gente tem visto ultimamente um grande esforço para humanizar tudo, né? Humanizar as marcas, humanizar os profissionais, mostrar os bastidores. Muitos têm falado sobre isso. Eu acho que não existe lugar melhor do que o podcast para se fazer isso. Até porque a fala é algo muito natural da gente, né? Não tem como você fingir uma coisa que você não é. Óbvio que você pode fazer até um treinamento, mas pensando principalmente no tempo disponível que você tem no podcast, é muito difícil você fingir ser algo que você não é. E você vai conseguir criar ali uma intimidade, já que o consumo do podcast ele é feito primordialmente de forma individual, é a pessoa com seu fone de ouvido e você falando ali no fone de ouvido dela, você vai conseguir criar uma intimidade que você não consegue em outras redes, em outros formatos, em outras plataformas. Então, eu acho que o podcast é um meio de diminuir um pouco as dificuldades nesse processo de humanização, né? É um meio de facilitar esse processo de se aproximar do seu público, de mostrar quem você de fato é, por meio da fala, por meio da oralidade, que é algo tão natural a nós, né? É uma forma muito mais eficiente do que o próprio Twitter, do que qualquer outra rede, principalmente por conta do tempo que você tem à disposição. E essa coisa de realmente não dá para fingir, né? Se você quer se humanizar mais, se você quer se aproximar mais do seu público, se destacar mais no seu mercado, mostrar os bastidores, mostrar a sua história, o podcast é o melhor lugar para isso. Bom, então vamos relembrar aqui o que eu falei sobre por que você tem que parar de adiar essa decisão. Primeiro, porque vem muita grana vindo aí. O podcast está em ascensão, o mercado do podcast está em ascensão no Brasil e no mundo. Segundo, porque se o mercado não está completamente maduro, completamente formado no Brasil, significa que ainda tem muito espaço, tem muita coisa que não foi explorada para que você possa se destacar. Terceiro, se você é uma empresa, fazer um podcast hoje ainda é considerado uma inovação. Daqui a alguns meses ou alguns anos não vai ser mais, e mesmo assim você vai ter que fazer seu podcast, então é melhor fazer antes. E quarto, o podcast é a melhor maneira de você se humanizar e se aproximar de forma genuína do seu público. Bom, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha se convencido dessa urgência de dar o primeiro passo. Se você gostou desse conteúdo e acha que pode ajudar alguém, fique à vontade para mandar para um amigo, para uma amiga. E claro, se inscreva no nosso canal, a gente tem vídeos novos aqui toda segunda e quarta, muito conteúdo gratuito e de qualidade para você que está fazendo ou para você que quer fazer o seu podcast. Fique à vontade para deixar seu comentário, deixar seu like e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!